Resolvi colocar o vídeo em duas partes. Essa é a segunda parte. Sabemos que tudo existe tamanho, por isso existe também medidas e proporções. E o desenho também não é diferente. Até mesmo na arte, nem sempre são exatas, porque desenho, a expressão artística, geralmente ela não tem uma exatidão. Quando conduzimos essa ideia de ilustração, pensamos em como funcionaria isso. Aí você pensa, como eu posso medir isso? Como eu posso pegar um objeto e comparar? Bem, se supomos uma imagem, usamos um lápis como medida, por exemplo. E é isso que veremos hoje. Simbora pro vídeo! Se você está vendo a segunda parte, lembra você que existe uma primeira parte desse vídeo, de proporção. Fala galera, eu sou o Cris Melo e esse é o Riscado e Rabiscado. Eu tenho uma personagem que eu criei. Ela tem uma certa modificação porque ela no caso é um personagem cartoon. E no caso dela, ela tem 6 cabeças aproximadamente. Tá? 6 cabeças e meia. Ou seja, ela vai ter aproximadamente 1,60 m de altura. Mas como eu sei disso? Eu fui em consideração a medida da cabeça aqui, né? Em consideração essa medida da cabeça que está aqui. Na verdade aqui, essa parte aqui, tá vendo? Essa parte aqui. Eu levei em consideração aqui, se um ser humano tiver determinado tamanho de cabeça, ele vai ter a proporção. Nesse caso ela é mais jovenzinha, coisa e tal, e ela tem uma cerca de 25 milímetros da distância da cabeça. Se eu fizer esse cálculo por 6, vai dar 1,50 m. Certo? 1,50 m. Isso centímetros, tá? Mas se eu levar em consideração que se uma cabeça tem 25 milímetros, eu divido aproximadamente esse valor aqui. Eu vou meio que arredondar, tá? Coloquei como 12. Certo? Se ela tem mais de 50, mais 12 aqui, vai dar 1,62 m. Isso eu consigo fazer para qualquer personagem. Mas você vai levar em consideração a altura de cada personagem dependendo da quantidade de cabeças. Eu vou pegar um exemplo do personagem que eu criei, ela sendo girada, tendo essa sensação de 360 graus. A personagem, ela tem toda uma estrutura, alguma coisa eu estou modificando, mas está ficando bem interessante. Vocês podem ver depois disso, você tem essa personagem. Tendo essa ideia, você entende como é que ela funciona, como é que o corpo reage, para daí você conseguir estudar essa ideia de como é vista em vários lados. E temos também no caso esse concept de arte que eu fiz, né? E tem esse outro que compara. São outros personagens que eu criei. Aqui tá ela, o nome dela é Alexandra. E aqui tem uns outros personagens que eu ainda estou desenvolvendo. Eu estou fazendo o mesmo estudo que eu fiz ali. E aqui, como vocês podem ver, a altura dela base
porque ela seria a personagem principal. E você tem outros personagens coadjuvantes que tem essa diferença. Esse personagem, por exemplo, ele tem cerca de 5 cabeças. Eu poderia dizer que mais ou menos ele tem 1,50 m e alguma coisa. Acho que é 1,55 m nessas medidas. Ele deve ter um pouquinho mais. Ele tem quase 7 cabeças. Vai dar 1,70 m. Essa é a média deles. Basicamente é isso que tem essa estrutura. Isso também é chamado de line up. E aí galera, agora vou mostrar para vocês a técnica do quadriculado. O que seria ele? Seria o seguinte: você tem um personagem, né? Deixa eu só modificar um pouco aqui. A técnica quadriculada é o seguinte: você é o personagem e você tem que imaginar o seguinte. Vocês devem ter ouvido falar do jogo de batalha naval, certo? Se não ouviram, eu vou explicar um pouquinho o que é. Você tem que imaginar nos locais aqui que são como números. Você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, certo? Você tem nesse personagem, você vai quadricular, pode ser numa régua. Eu estou fazendo digital, né, para demonstrar para vocês, mas você pode fazer numa régua também. Você pode pegar uma folha de revista aí para facilitar. E aí você coloca aqui A, B, C e D. Da mesma forma, você vai pegar e colocar 1, 2, 3, 4 e 5. E aí você vai colocar A, B, C, D, certo? E o que você desenhar aqui, o que tiver desenhado aqui dentro, você vai desenhar exatamente aqui, procurando aproximar aonde você vai estar. Claro que, dependendo do caso, você tendo uma folha para igualar e transferir essa experiência, certo? E aí você parte do princípio seguinte: vocês estão vendo aqui, quando você está fazendo esse personagem, vamos começar pelo rabinho dele aqui, ó. Aqui é onde está a parte traseira do bicho do personagem do Angry Bird. Você tem aqui, por exemplo, você tem aqui mais ou menos aqui, ó. Aqui mais ou menos nesse pedaço você tem essa parte arredondada dele aqui, ó. Bem, levando em consideração que o tamanho que eu estou usando é um pouquinho maior. E você vai aqui, ó, traçando e encontrando onde é que ele está mais ou menos. Essa é a técnica. E aí você tem essa ideia de que você vai fazer assim, ó. Você vai traçando, você vai achando aqui. Realmente meio arriscado assim, depois você consegue fazer finalização. Certo? E aí você vai tracejando aqui, tá vendo? Onde eu tô mais ou menos. Isso no lápis você pode apagar conforme for, mas como eu tô aqui no digital, eu vou só fazer isso para mostrar para vocês como funciona essa técnica. Olha só. Não é exatamente, mas é bom você tá traçando, tendo essa ideia. Olha só onde tá essa volta, ó. Você vai aqui, ó. Vai estilizando o tamanho dele. Como se você colocasse uma rodinha nos pés quando você vai começar a andar de bicicleta. E aí você tem essa ideia. Ó, mais ou menos aqui assim, ó. E você vai fazendo isso, ó. Aí você começa mais ou menos aqui, fechou aqui.
Aí você vai ter, olha onde que ele está aqui, você vai pegar mais ou menos essa altura aqui, aproximadamente, e vai puxar, certo? E aí você tem essa ideia do personagem. Olha onde está isso aqui, ó. Olha onde passa aqui. Você vai ter essa ideia de mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos esse pedaço. Você vai puxando aqui, certo? E vai imaginar. Olha. Aí você vai aqui, ó. Aqui mais ou menos onde começa o bico. O bico dele tem essa estrutura aqui, ó. Certo? Você vai imaginar isso aqui. Dois triângulos que você pode ver, que são dois triângulos. O que você vai fazer? Você vai pegar ele mais ou menos aqui, ó, essa altura aqui, mais ou menos, levando em consideração que ele é um pouquinho para baixo. Aí você vai puxar aqui, ó, certo? Bem aqui. Traça aqui, até mais ou menos aqui. E aí você tem essa base mais ou menos aqui, ó, vai puxando aqui, ó. E vendo que ele tem uma certa, olha onde estão os olhos, certo? E aí ele tem mais ou menos esse formato aqui assim, ó. Mais ou menos, tá? E ele levando em consideração que você vai puxar aqui mais ou menos aqui assim, ó. É quase em cima da linha mesmo, ó. Aí você tem esse formato, certo? Mas quando você está esboçando é assim mesmo. Você faz primeiro a estrutura de entender como é que funciona. E aí você entende por onde está passando. Isso é uma forma de ajudar você a entender a questão de proporção. Lembra que eu falei da proporção para vocês? E aí você tem essa ideia e vai tracejando, certo? Como eu falei, um esboço, depois você consegue passar limpo se você quiser. E aí, levando em consideração que você tem as bolinhas aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, nesse miolinho, você tem o olho aqui, ó, olha onde ele passa. Tem essa parte arredondada aqui, ó, na verdade ele entra aqui, né? Pega esse pedaço aqui, ó, quase que bem aqui assim, ó, certo? E mais ou menos aqui tem essa altura, mais ou menos aproximadamente isso. E você tem a questão aqui, ó, a sobrancelha é um pouquinho maior, então vou ter que ajustar. Você vai ajustando. O desenho é isso, você quer fazer uma cópia, você tem que ajustar conforme para ver os tamanhos que estão ali. E aí você realmente vai ter essa ideia aqui, ó, da sobrancelha, passa um pouquinho mais, né, desse formato, assim no sobrancelha. E aí você tem mais ou menos isso aqui, ó, isso aqui mais um pouquinho mais da metade, assim aproximadamente, você vai ter isso aqui, ó. Talvez puxe um pouquinho menos aqui, mas olha só, é mais ou menos essa ideia. Você tem nesse princípio, mais ou menos aqui assim. Claro que você vai dar um ajuste aqui. Você vai ajustar, certo? E você tem essa bolinha aqui, ó. Olha onde começa aqui, aproximadamente aqui, ó. Tem que procurar deixar proporcional, ficar interessante, ó. E é sempre ter uma ideia de rascunho. Ele tem uma voltinha aqui, mas aí você faz essa ideia aqui de sobrancelhar um pouquinho, assim, e você faz essa ideia, certo? E eu vou fazer essa parte primeiro porque, como é a parte mais simples, você tirar essa ideia, ó, o olho onde está mais ou menos aqui, ó. Tem esse princípio aqui, certo? Ó. E levando em consideração que você tem essa bolinha aqui, olha onde ela vai passar e ela vai imaginar que ela tem uma linha que ela vem aqui assim, ó. Olha só. Essa mesma linha você vai ter que, igual eu falei, vai ter que ajustar para ficar interessante, ó. Ó onde vem a linha.
mais ou menos aqui para baixo, ó. Levando em consideração que ele está passando por aqui, certo? E vai ajustando. E aí você tem mais ou menos essa parte, você tem essa ideia. Como eu falei, esse aqui é um primeiro rascunho, depois você consegue passar limpo. No papel vai ser um pouco diferente, mas o princípio é o mesmo, porque você tem um lápis e você consegue apagar. Quer dizer, você põe e apaga aqui, mas assim... Aqui tem essa possibilidade de você pegar, fazer várias cópias e ajustar. E aí você tem, por exemplo, aqui, tá vendo aqui, onde tem essa voltinha, como fosse duas bolinhas aqui, no caso amassada, né? No caso duas elipses. Você tem que imaginar duas elipses aqui, ó, olha só. Assim como tem essa bolinha, tem uma bolinha aqui, certo? Imagina uma bolinha mesmo, assim, ó. Uma bolinha, e tem uma elipse e outra elipse, certo? E aí tem o rabinho aqui que você vai fazendo. Depois você pode ajustar o olho. Certo? Aí você vai ajustando. Aí tá vendo onde tá aqui a linha do comecinho? Ó, o comecinho onde que é? Bem aqui, ó. Mais ou menos essa aqui. Sobe até aqui. Faz isso aqui, ó. E você tem um negócio mais ou menos aqui assim, ó. Olha só. Aí tem esse rabinho aqui assim. Certo? E aqui tem outra. Olha só. Pode ser um pouquinho menor, tá? Mas esse é o princípio. E aí você tem, vai ajustando conforme a necessidade. Pra ter uma ideia como funciona a estrutura. Imagina que isso aqui, ó, vai se fechando aqui, ó. Tem essa ideia. Claro que aqui não fecha, né? Desenho é essa questão, é sempre a construção. Você tem que pensar nesse princípio. Como é que você vai fazer? Você vai pegar, ó, onde começa? Mais ou menos por aqui, ó. Aqui. Aí você tem essa volta aqui, ó. Arredondadinha, certo? E vai fazer o cabelinho, né? Como se fosse um cabelinho dele. As plumas salientes ali dele. E ó, ele tem aqui mais ou menos aqui, ó, pegando aqui, ó. Pegando quase que um pouquinho mais da metade, ó. Aí você tem isso aqui, certo? E aí tem um pouquinho de força aqui assim. E tem essa volta, ou seja, vou ter que apagar essa parte, né? Tem esse formato meio ovalado, né? O Angry Bird tem esses formatos, são pássaros, né? Então você tem essa ideia de é isso aqui, ó. E é claro, depois você vai ajustar. Eu poderia, se eu quisesse, por exemplo, melhorar isso, né? Se eu quisesse, eu poderia deixar um azulzinho assim. Eu poderia, por exemplo, melhorar esse desenho, deixar ele mais bonito, claro. Eu poderia, por exemplo, olha só, tem essa possibilidade de eu ajustar o desenho. E aqui é uma coisinha a mais que eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou fazer de outra maneira, porque aí vai ser mais interessante. Da forma que eu vou fazer, eu consigo depois modificar se eu precisar. Vou transformar em vetor. Isso já é um truque a mais, tá? Só lembrando isso.
colocar só um nome aqui qualquer no caso. Pássaro. E aí o que eu vou fazer? Vou pegar, vou contornar ele aqui, ó. Deixa eu aumentar para ficar maior. Esse brush tá. Olha só. Posso deixar ele mais bonitinho aqui, ó. Você tá ajustando aqui. Olha. Você vai ajustando. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem o que eu tô fazendo. Outra coisa que eu vou fazer para diminuir um pouco a opacidade dele, eu vou enxergar a linha onde eu tô colocando. Qual é a vantagem disso aqui que eu tô mostrando para vocês? Que você consegue depois, você consegue ajustar o tamanho dele. Se eu quiser deixar mais grosso, por exemplo, é só uma das várias técnicas, tá? Você vai aqui, ó. Eu quero que ele fique maior o traço, ó. Deixa eu aumentar um pouco mais. Olha só. Certo? E aí você tem aqui, ó. Dessa maneira aqui. Eu posso ajustando. De uma maneira mais interessante, ó. E você vai fazendo alguns ajustes quando você precisa. E você vai puxando. Isso é uma coisa que a possibilidade de você fazer com o digital. Tá vendo só? Olha. E aí depois eu consigo fazer dessa maneira. Como eu falei, apenas um esboço. O desenho é questão de realmente construção. Sempre uma construção. Ah, não é desenho finalizado. Não, o importante. É importante, mas o processo acaba sendo mais importante do que o desenho finalizado. E aí você tem esses conceitos aqui, ó. De pegar ele, olha. Você vai aqui, ó, ajusta o tamanho. Você faz dessa ideia. Então vocês imaginam aqui, ó. A linha vai ficar aqui. Olha só que interessante. Mais ou menos aqui. Olha onde ficaria. Mas é claro que você vai pegar e ajustar da melhor maneira possível. Olha só. Ó. Tá vendo? Vou deixar arredondado aqui. E você tem essa ideia aqui, ó. Esse princípio. Olha só. Aí você tem essa ideia aqui. Olha só, aí você tem essa possibilidade aqui. Eu posso apagar. Você tem isso aqui, tá vendo? Vai construindo. Aí você consegue apagar. E da mesma forma que eu faço, eu posso aumentar aqui, ó. Opa, foi muito. Tem um limite, tá?
Claro que finalizando com sobrancelha, certo? E ó. E aí, eu vou aqui e tiro. Certo? E aí você pode fazer algo assim, ó. E aí você tem essa possibilidade aqui, ó. Pera aí. Pronto. E você tem mais esse personagem aqui, ó. Eu tenho essa ideia aqui do personagem. Certo? E tá aqui. Fazemos um pequeno ajuste aqui. Personagem, né? Ele ficar mais animadinho, mais bonitinho. E é isso aí, ó. Essa é a vantagem de fazer algumas coisas porque aqui é essa base, mas é bem isso daqui. Esse aqui é o personagem. E você vai ter esse princípio aqui. Então, isso aqui, como eu falei pra vocês, aqui é um tipo de um bônus. E aí, quando você clica aqui, ó, certo? Claro que você vai fazer alguns ajustes, sempre acontece fazer alguns ajustes, tá? Mas é basicamente isso. Tá certo, pessoal? Valeu, até a próxima. Se você está vendo a segunda parte, lembra você que existe uma primeira parte desse vídeo, de proporção. Ei, você! Você mesmo! Você gosta de fazer desenhos? Gostaria de desenhar perfeitamente seus personagens favoritos? E até mesmo começar a trabalhar e se tornar um profissional? Conheça o método Fanart 3.0 da professora Mayara Rodrigues, mesmo que você não saiba desenhar nada. Com as técnicas certas e o seu esforço, você se tornará um profissional. Gostou da ideia? Então não perca o próximo vídeo. Fique ligado para o próximo vídeo.
Se você gostou do vídeo, badala no sino, inscreve no canal, dá os 3 Cs, curte, comenta e compartilha. E manda para um amigo que gosta de desenhar. Tchau, até o próximo vídeo.